entramos no que é importante realmente no recrutamento e seleção de maneira um pouquinho mais generalizada e entraremos a fundo na sequência. O que a gente pode ver? O que é o recrutamento? Basicamente é você alinhar as expectativas da vaga, que você precisa preencher tanto expectativas técnicas quanto comportamentais, ao perfil realmente do profissional que você tem ali. Você tem que levar em consideração N fatores, principalmente iniciando pelos fatores técnicos, então para realmente ele estar preparado para conseguir atender a demanda de função ali que tem, vamos colocar assim, dentro do departamento. E na sequência você precisa realmente entender qual é a necessidade comportamental que ele precisa ter para completar o seu time. Então a gente entrará mais para frente falando um pouquinho de comportamentos distintos dentro de cada pessoa, vamos colocar assim. E aí você fazendo essa análise, você vai entender realmente qual que é o perfil do colaborador que eu preciso para completar a minha vaga. O que a gente pode olhar? Claro que a gente precisa inicialmente entender qual que é o canal de divulgação que eu vou jogar aquela vaga, vamos colocar assim, para filtrar de maneira mais eficiente aquele colaborador. A gente precisa entender a descrição do cargo e a função, então descrever muito bem, de maneira bem elaborada, o que eu vou precisar para fazer as perguntas certas na hora da entrevista ou fazer o filtro correto na hora do currículo. A gente precisa entender a expectativa salarial daquele mercado. Então, se eu tenho uma vaga comercial, vamos colocar assim, eu preciso entender quanto que o mercado coloca à disposição essa vaga comercial, quanto que a minha empresa pode arcar, vamos colocar assim, para começar a buscar. Benefícios também, então o que é viável para esse colaborador? Muitas vezes um plano de saúde vai ser muito mais válido do que um vale transporte, vamos colocar assim, sendo que ele pode trabalhar home office. Então, entendendo esses benefícios, você consegue filtrar melhor o seu colaborador e motivá-lo já desde o começo da vaga. Assim. Entendendo, claro, o local de trabalho e a disponibilidade dele, então no modelo híbrido, no modelo presencial, no modelo 100% home office, a forma de comunicação que ele vai ter com você, então você precisa ter muito bem detalhado e também, como por exemplo, então a comunicação formal via e-mail, via conferência ou itens mais práticos via WhatsApp, determinar para ele quais são os períodos de reunião que ele vai fazer com você ao decorrer do dia, semana e mês, e também com os próprios clientes dele, então quem que ele vai atender, por exemplo, seja no financeiro, fazendo uma cobrança, contas a pagar e contas a receber. Você precisa detalhar muito bem a rotina desse colaborador, fazer as perguntas corretas no processo de recrutamento, para você filtrar muito bem o candidato que você tem ali. Perfeito. Entramos num detalhe super importante. Tem uma frase muito forte que a gente toma como base na nossa empresa, que é as empresas de hoje precisam do colaborador de amanhã. Então você tem que saber mapear muito bem onde que o seu departamento quer chegar e o que ele precisa para chegar lá, para aí você chegar num colaborador ideal para a sua vaga, vamos colocar assim. Então você precisa entender, por exemplo, qual que é o perfil do líder daquele departamento versus o perfil do colaborador. Então se eu tenho um líder com um perfil um pouquinho mais autoritário, um pouquinho mais incisivo, eu preciso, por exemplo, de um colaborador que responda muito bem a isso. Então você precisa fazer essa análise e a gente vai entrar mais para frente no DISC para você se basear nesse estudo. Perfis da equipe, então eu preciso entender quais são os parceiros que ele vai ter ali para ter um colaborador que complemente. Se você tiver uma equipe 100% parecida no jeito de trabalho ou tecnicamente também, o que vai acontecer? Você vai se limitar. Se um não puxar o outro para cima em diferentes características, comportamentos e habilidades técnicas, vai acabar que você vai ficar no mesmo nível e a sua empresa nunca vai andar mais do que você espera que ela ande, o seu departamento, vamos colocar assim. Cultura empresarial versus perfil do colaborador, isso é muito importante. Se a empresa é muito ética, você tem que tomar muito cuidado na hora que você está contratando. E vice-versa, se você toma algumas decisões que são um pouco antiéticas perante a sociedade, perante o governo, perante a política, perante o fiscal, por exemplo, você tem que alinhar isso com o seu colaborador. Então, a nossa empresa, a nossa consultoria não está para julgar o empresário, mas quando você vai contratar, você tem que contratar alguém alinhado com o seu propósito cultural. Senão vai dar um choque e não vai dar certo, vai ter turnover, vai ter uma rotatividade ali. Beleza. Plano de longo prazo para colaboradores, expectativas e momento pessoal e profissional do mesmo. Essa é a mais importante. O colaborador tem que ter uma perspectiva de futuro dentro da sua organização. Se ele ficar realmente só vivendo aquele ciclo vicioso do curto prazo, fazendo a função, indo para casa, sem ver o longo prazo, em algum momento ele vai se desmotivar
Por quê? Porque ele vai atrelar as motivações pessoais dele, então se ele está casando, se ele quer adquirir uma casa, a expectativa que ele tem no profissional. Se ele não vê um longo prazo no profissional, o que vai acontecer? Ele vai se frustrar. Então, a expectativa de longo prazo da empresa, você tem que passar isso, transmitir isso para o colaborador, para ele realmente se planejar e se preparar. Ótimo. Competências que não se tem na equipe versus competências do próprio colaborador. Você tem que saber quais são suas limitações ali dentro, né? Para realmente você trabalhar no processo de recrutamento. Então, fazendo as perguntas corretas para realmente filtrar muito bem o colaborador que você vai ter ali. Perfeito. O processo de recrutamento e seleção, ele anda muito em conjunto. Então, o recrutamento é a definição da necessidade da vaga perante todos esses itens que eu levantei aqui. Você iniciar o processo de prospectar esses colaboradores e aí você entra no processo de seleção, que é, na verdade, o filtro que você faz e a decisão que você toma perante o profissional que você precisa, vamos colocar assim. Então, você tem todo um processo de triagem, você tem todo um processo de pré-entrevista, pré-seletiva, para você avaliar quem que você vai bater um papo. Você tem a avaliação técnica e a avaliação comportamental daquele colaborador perante N testes que você pode aplicar. Você tem uma entrevista mais decisória ou alguns processos de entrevistas mais decisórios. Tem conferência de dados para ver se realmente aquele colaborador vai conseguir atender você. E tem uma comunicação do escolhido pela empresa. Então, além de avisá-la, você tem que fazer também um processo de integração com a equipe. Então, envolver a equipe no processo de seleção para realmente ter uma integração um pouco mais saudável. Então, não adianta você jogar um colaborador sem avisar a equipe ou sem consultar se vai dar certo, se não vai, porque senão o que vai acontecer é um choque onde você tem um perfil distinto entrando ali, muitas vezes até acima dos demais, e se você não tiver isso, realmente você vai ter frustrações perante a equipe. O que você tem que fazer? N perguntas importantes no processo de recrutamento para realmente garantir que você tem eficiência. Então, esse colaborador vai trazer algo inovador para a minha equipe? Ele complementa de forma positiva, tecnicamente e na questão comportamental? Ele desafia os processos e pensamentos que estão em vigor? Então, realmente, ele vai questionar o que a gente faz hoje ou ele simplesmente vai acatar? Aí é a diferença entre o colaborador de hoje e o colaborador que a sua empresa precisa para amanhã. Ele representa um contexto ou um ponto de vista que podemos estar perdendo ao não ser contratado? Então, realmente, eu deixando de contratar esse profissional, eu vou estar deixando de andar um pouquinho mais na minha função no meu departamento? Ele apresenta um ponto de vista para os nossos clientes melhor do que a equipe que a gente já tem? Então, isso é importantíssimo. O seu cliente é o foco do negócio. Se ele está satisfeito, ótimo. Se ele não está, infelizmente, o seu colaborador não está sabendo lê-lo, por exemplo, ou gerando valor para ele. Ótimo. Suas experiências e habilidades, elas podem ser transferidas para o pessoal que está ali nas outras funções, pessoal da equipe. Isso é sensacional, porque você agregando alguém de outra cultura, de outras experiências técnicas e comportamentais, vai fazer com que você alavanque, por exemplo, algum outro colaborador, desenvolva ele nesse sentido. E por fim, quais são os ajustes que esse candidato terá que fazer para se adequar ao time e vice-versa? Então, normalmente, os profissionais vêm com, entre aspas, vícios de outras experiências antigas. Então, ele vai conseguir se adaptar à minha função ou ao meu mercado, ao meu setor. Então, o que eu vou precisar? Como que eu vou precisar moldá-lo? E aí você cria uma estratégia e você alinha com ele para realmente ter mais eficiência e conseguir criar um time de sucesso que aquele departamento e os objetivos da sua empresa demandam.